Qual a diferença entre percebimento e sensibilidade? Qual será a diferença? Ao fazer uma pergunta, o importante é descobrir por você mesmo a verdade respectiva e não aceitar simplesmente o que o outro diz. Assim, vamos investigar juntos o que é percebimento. Você vê uma bela árvore com suas folhas reluzentes após a chuva, vê os reflexos do sol na água e na plumagem alegre e colorida das aves. Vê os aldeões transportando para a cidade pesados fardos, ouve o latir de um cão ou os mugidos de um bezerro que chama pela mãe. Tudo isso é percebimento. Percebimento das coisas que te circundam, não é? Observando um pouco mais intimamente, você nota suas relações com pessoas, ideias e coisas. Nota a maneira como olha a casa, a estrada, observa suas reações ao que outras pessoas te dizem e como sua mente está sempre avaliando, julgando, comparando e condenando. Tudo isso faz parte do percebimento, que começa à superfície e depois se vai aprofundando mais e mais. Mas, para a maioria de nós, o percebimento se detém num certo ponto. Recebemos barulhos, canções, cenas belas e cenas feias, mas não percebemos nossas reações a nada disso. Dizemos, aquilo é belo ou aquilo é feio, e passamos adiante. Não investigamos o que é beleza, o que é fealdade. Por certo, perceber quais são as suas reações, estar mais e mais vigilante a cada momento de seu pensar, observar, que sua mente está condicionada pela influência de seus pais, de seus mestres, sua raça e cultura, tudo isso faz parte do percebimento. Quanto mais a mente aprofunda e penetra os seus próprios processos de pensamento, tanto mais claramente compreende que todas as formas de pensar são condicionadas. Portanto, a mente se torna espontaneamente muito quieta, o que não significa que adormeceu. Pelo contrário, a mente está, então, extraordinariamente vigilante, não mais narcotizada por mantras, pela recitação de palavras e não mais moldada pela disciplina. Esse estado de silenciosa vigilância faz também parte do percebimento. E se o examinar mais profundamente ainda, verá que não há separação entre a pessoa que percebe e o objeto de seu percebimento. Agora, o que significa ser sensível? Tomar conhecimento das cores e formas, das coisas que outras pessoas dizem e de suas reações e elas. Ser atencioso, ter bom gosto, boas maneiras. Não ser rude, não magoar outras pessoas, física ou moralmente. E desperceber isso. Ver uma coisa bela e apreciá-la demoradamente. Escutar interessadamente, sem enfado o que se diz, para que a mente se torne aguçada e penetrante. Tudo isso é sensibilidade, não é? Há, pois, muita diferença entre sensibilidade e percebimento? Não me parece. Enquanto a mente está condenando, julgando, formando opiniões e tirando conclusões, não há nem percebimento nem sensibilidade. Quando você é rude com as pessoas, quando tira flores e as joga fora, quando maltrata os animais, quando escreve a canivete o seu nome num móvel ou quebra a perna de uma cadeira, quando é impontual às refeições e tem maneiras feias em geral, tudo isso denota insensibilidade, não é? Denota uma mente incapaz de vigilante ajustamento. E, por certo, faz parte da educação ajudar o aluno a ser sensível.
de modo que não cuide unicamente de ajustar-se ou de resistir, porém esteja sempre atento ao movimento da vida como um todo. Os que são sensíveis na vida poderão sofrer muito mais do que os insensíveis, mas se compreenderem e transcendem o seu sofrimento, descobrirão maravilhas. Pergunta: por que rimos quando alguém tropeça e cai? Resposta: isso é uma forma de insensibilidade, não é? Há também uma coisa que se chama sadismo. Você sabe o que significa essa palavra? Um escritor, o Marquês de Sade, escreveu outrora um livro sobre um homem que se deleitava torturando as pessoas e as vendo sofrer. Daí veio a palavra sadismo, que significa sentir prazer no sofrimento dos outros. Para certas pessoas, há uma peculiar satisfação em ver os outros sofrerem. Observe a você mesmo, para ver se tem esse sentimento. Ele pode não estar à vista, mas se existe, você o verá expressar-se na tendência para rir quando alguém sofre uma queda. Deseja que sejam derrubados os que estão no alto, faz críticas, mexericos a respeito dos outros, e tudo isso é uma expressão de insensibilidade, uma forma do desejo de magoar pessoas. Pode-se ferir alguém deliberadamente, por vingança, ou pode-se fazê-lo inconscientemente com uma palavra, um gesto, um olhar. Mas, tanto num como no outro caso, o desejo é de ferir alguém. E são muito raros os que eliminam radicalmente essa forma pervertida de prazer. Pergunta: um dos nossos professores diz que o que prega não é absolutamente praticável. Ele te desafia a criar 6 meninos e 6 meninas com um salário de 120 rúpias. Resposta: em primeiro lugar, se eu tivesse um salário de 120 rúpias, não tentaria criar 6 meninos e 6 meninas. Em segundo lugar, se eu fosse professor, tal mister exigiria de mim dedicação e não constituiria um emprego. Percebe a diferença? Ensinar, em qualquer nível que seja, não é profissão, não é um mero emprego, é um ato de dedicação. Você compreende o significado da palavra dedicação? Dedicar-se a uma coisa é voltar-se a ela de corpo e alma, sem exigir retribuição. É ser como um monge, um eremita, como os grandes instrutores e cientistas, e não como os que passaram em certos exames e se intitulam professores. Eu me refiro aos que se consagram ao ensino, não por dinheiro, mas por vocação, por amor. Se existem tais professores, eles poderão ver que tudo o que prego pode ser praticamente ensinado aos alunos e alunas. Mas o mestre, o educador, o professor, para quem o ensino é simples meio de vida, esse é que te dirá que essas coisas não são práticas. Afinal, o que vem a ser prático? Reflita. A maneira como atualmente vivemos, a maneira como ensinamos, a maneira como os governos estão sendo exercidos, com a corrupção neles existente, as guerras incessantes. Você chama isso de prático? A ambição é coisa prática. A avidez é prática. A ambição gera competição e, portanto, destrói as pessoas. Uma sociedade baseada na avidez e na aquisição traz sempre em seu seio o espectro da guerra, do conflito, do sofrimento. E isso é prático? Obviamente não é. E o que venho tentando lhes demonstrar em minhas palestras é exatamente isso. O amor é a coisa mais prática desse mundo.
Amar, ser bondoso, não ser ávido, não ser ambicioso, não se deixar influenciar por outras pessoas, mas pensar por si mesmo. Tudo isso são coisas muito práticas que produzirão uma sociedade prática e feliz. Mas o professor que não é dedicado, que não ama, que poderá ter algumas letras postas ao seu nome, mas que é meramente um fornecedor de conhecimentos tirado dos livros, esse te dirá que o que estou ensinando não é prático, porque ele próprio nunca refletiu essas coisas. Amar é ser prático, muito mais prático do que supostamente o é essa nossa educação, que só produz cidadãos completamente incapazes de autonomia e de resolver por si mesmos os seus problemas. Isso faz parte da vigilância. Perceber que os outros se estão rindo à socapa e manter ao mesmo tempo a própria seriedade. O lamentável em pessoas adultas é que, sem terem resolvido o problema de seu próprio viver, vem lhe dizer: eu vou te ensinar o que é prático e o que não é prático. Ensinar é o mais importante da vida. Embora tão desprezado hoje, é a mais sublime, a mais nobre das vocações. Mas o professor deve se dedicar por inteiro, consagrar-se completamente ao seu dever, ensinar com o coração e com a mente, com todo o seu ser, pois tal dedicação, e com tal dedicação tudo se torna possível. Pergunta: para que serve a educação se ao mesmo tempo que estamos sendo educados, estamos sendo destruídos pelos confortos do mundo moderno? Resposta: quer me parecer que está empregando as palavras inadequadas. É necessário uma certa medida de conforto, não acha? Quando uma pessoa está em seu quarto, tranquilamente sentada, é bem desejável que o quarto esteja limpo e em ordem, ainda que completamente destituído de móveis, além de uma simples esteira. Igualmente, é desejável que seja bem proporcionado e tenha janelas de bom tamanho. Se há no quarto algum quadro, que seja de algo belo, e se há uma flor num vaso, que nela esteja presente o espírito de quem lá a colocou. Necessita também o indivíduo de boa alimentação e de um lugar sossegado para dormir. Tudo isso faz parte do conforto que nos oferece o mundo moderno. Está esse conforto destruindo o denominado homem educado? Ou é esse próprio homem educado, com sua ambição, sua avidez, que está destruindo o conforto necessário a todos os entes humanos? Nos países prósperos, a educação moderna está tornando os homens cada vez mais materiais. E por isso, o luxo em todas as suas formas está pervertendo e destruindo a mente. E nos países pobres, como a Índia, a educação não estimula a criar uma cultura radicalmente nova. Não ajuda ninguém a ser revolucionário. Já expliquei o que entendo por revolucionário, e não é o tipo lançador de bombas, o tipo homicida. Esses não são revolucionários. O verdadeiro revolucionário é aquele que está livre de toda e qualquer influência, livre das ideologias e complicações da sociedade, que é a expressão da vontade coletiva da maioria. E sua educação não te está encaminhando para ser um revolucionário dessa qualidade. Pelo contrário, está te encaminhando para se ajustar ao que já existe ou simplesmente para reformá-lo. Assim, pois, é essa pretensa educação que te está destruindo, e não os confortos que o mundo moderno oferece. Por que nos privamos de carros e de boas estradas? Mas todas as técnicas e invenções modernas
estão sendo aplicadas ou à causa da guerra, ou a prover entretenimentos, como meio de fuga a nós mesmos. E, por consequência, a mente se deixa absorver pelas comodidades mecânicas. A moderna educação se tornou uma cultura de comodidades, de engenhos mecânicos ou máquinas que ajudam a cozinhar, a lavar, a passar, a calcular e que executam várias outras tarefas essenciais, para não passarmos todo o tempo a pensar nessas coisas. Deve fazer uso dessas comodidades, não para se absorver nelas, mas sim para ter a mente livre para tarefas totalmente diferentes. Pergunta: tenho a pele muito escura e a maioria das pessoas admiram uma cútis mais clara. Como poderei conquistar-lhes a admiração? Resposta: creio que há produtos de beleza especiais para tornar a pele mais clara. Mas isso resolverá o seu problema? Continuará a desejar ser admirada. Continuará a desejar posição, prestígio. E nesse próprio desejo de admiração, nessa luta pela preeminência, está sempre o pungir do sofrimento. Enquanto uma pessoa desejar ser admirada, proeminente, a educação a levará à destruição, uma vez que a impulsionará a ser alguém nessa sociedade. E essa sociedade está bastante corrompida. Edificamos essa sociedade destrutiva com a nossa avidez, com a nossa inveja, com o nosso medo, e ela não se transformará só pelo fato de a desprezarmos ou a chamarmos uma ilusão. Só a educação correta poderá eliminar a avidez, o medo, a ânsia de aquisição, nos habilitando a erguer uma cultura radicalmente nova, um mundo inteiramente diferente. E só haverá educação correta quando a mente desejar verdadeiramente compreender a si própria e libertar-se do sofrimento. Você já considerou alguma vez por que somos disciplinados por outros? Ou porque disciplinamos a nós mesmos? Os partidos políticos em todo o mundo exigem que seja observada a sua disciplina. Seus pais, seus mestres, a sociedade que te rodeia, todos dizem que devem ser disciplinados e controlados. Mas por quê? Existe a real necessidade de disciplina? Sei que estamos acostumados a pensar que a disciplina é necessária. A disciplina imposta pela sociedade, por um guia religioso, por um certo código de moral ou por nossa própria experiência. O homem ambicioso que deseja realizar grandes coisas, ganhar muito dinheiro, ser um grande político. Para esse, a própria ambição constitui um meio de autodisciplina. Assim, pois, todos os de vocês e as pessoas que te rodeiam dizem que a disciplina é necessária. Você deve se deitar, se levantar a certa hora, estudar, fazer exames, obedecer o seu pai e a sua mãe, etc. Então, por que vocês devem ser disciplinados? O que significa disciplina? Significa ajustamento, não é verdade? Ajustamento do seu pensar o que os outros dizem, resistência a certas formas de desejo e aceitação de outras, observância de uma dada prática e rejeição de outra, submissão, repressão, imitação, não apenas à superfície, mas também nas camadas mais profundas da mente. Tudo isso é disciplina. E através das idades, nos tem sido ensinado por gurus, por instrutores, sacerdotes, políticos, reis, advogados, pela sociedade em que vivemos, que é indispensável a disciplina. Assim pergunto a mim mesmo
e espero que você também faça essa pergunta: se a disciplina é de fato necessária, e se não haverá uma outra maneira completamente diferente de atender a esse problema. Eu penso que há, e que esse é o verdadeiro problema que se apresenta não só às escolas, mas também ao mundo inteiro. Admite-se geralmente que uma pessoa, para ser eficiente, deve ser disciplinada segundo um certo código de moral, um credo político, treinada para funcionar tal qual uma máquina numa fábrica. Mas esse próprio processo de disciplina está embotando a mente e a tornando submissa. A disciplina te liberta ou te ajusta a um padrão ideológico, seja o padrão utópico do comunismo, seja um certo padrão moral ou religioso. Pode a disciplina te libertar? Depois de te acorrentar, de te fazer prisioneiro, como fazem todas as formas de disciplina. Pensa que ela irá te pôr em liberdade? Ou haverá uma maneira de proceder completamente diferente? Tal seja despertar uma profunda compreensão de todo o problema da disciplina? Isso é, pode você, como um indivíduo, ter apenas um desejo, e não dois ou muitos desejos em choque, uns com os outros? Você compreende o que eu quero dizer? No momento em que você tem 2 ou 3 ou 10 desejos, apresenta-se o problema da disciplina, não é? Deseja ser rico, possuir carros, casas, e ao mesmo tempo deseja renunciar a todas essas coisas, por achar que possui pouco ou mesmo nada. É moral, ético e religioso. E é possível sermos educados corretamente, de modo que todo o nosso ser fique integrado, livre de contradição e, portanto, livre da necessidade de disciplina. O estado de integração implica o sentimento de liberdade. E quando se realiza esse estado, então existe, por certo, nenhuma necessidade de disciplina. Integração significa ser um só todo, em todos os níveis ao mesmo tempo. Se pudéssemos receber a correta educação desde a idade mais tenra, iria-se criar um estado completamente isento de contradição, tanto interior como exteriormente, e não haveria então necessidade de disciplina ou compulsão, porquanto cada um faria as coisas completamente, livremente, com todo o seu ser. A disciplina só se torna existente quando há contradição. Os políticos, os governos, as religiões organizadas querem que tenha uma única maneira de pensar, porque se pode fazer de você um comunista completo, um católico completo, ou o que quer que seja. Para que você não seja, então, um problema para eles, porque crê e funciona tal qual uma máquina. E nesse caso, não há contradição, porque você só está seguindo. Mas o seguir é sempre destrutivo, já que é algo mecânico, mero ajustamento, sem nenhum surto criador. Pode-se criar, desde a mais tenra idade, o sentimento de estar-se à vontade, de modo que não haja em você nenhuma luta para ser isso e não ser aquilo. Porque no momento em que há luta interior, há conflito. E para dominar o conflito se torna necessária a disciplina. Mas se ao contrário for educado corretamente, então tudo o que fizer será ação integrada. Não haverá contradição e, portanto, nenhuma ação forçada. Enquanto não houver integração, terá de haver disciplina. Mas a disciplina é destrutiva porque não conduz à liberdade. Ser integrado não exige nenhuma espécie de disciplina. Isso é, se estou fazendo o que é bom, o que é essencialmente verdadeiro, o que é realmente belo, fazendo com todo o meu ser,
Não há em mim contradição. E não estou meramente a me ajustar a coisa alguma. Se o que estou fazendo é totalmente bom, justo em si mesmo, não de acordo com uma certa tradição hinduísta ou certa teoria comunista, porém justo, em qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Sou então um ente humano integrado, e nenhuma necessidade tenho de disciplina. E não é função da escola criarem em vocês esse sentimento de integral confiança, de modo que o que está fazendo não seja apenas o que deseja fazer, porém algo fundamentalmente justo e bom e eternamente verdadeiro? Veja, se ama, não há nenhuma necessidade de disciplina. Ah? O amor traz sua própria compreensão criadora. Portanto, nunca há resistência e nem conflito. Mas amar tão completa e integralmente só é possível quando profundamente você se sente em segurança, perfeitamente à vontade, principalmente se você é jovem. Isso significa, com efeito, que o educador e o estudante devem ter plena confiança um no outro, pois do contrário criaremos uma sociedade tão feia e tão destrutiva como a atual. Se pudermos compreender o significado da ação total, integrada, em que nenhuma contradição existe e, portanto, nenhuma necessidade de disciplina, penso que poderemos então criar uma cultura totalmente diferente, uma nova civilização. Mas se apenas tratarmos de resistir, de reprimir, então o que reprimimos se repercutirá inevitavelmente em outras direções e desencadeará atividades maléficas, acontecimentos destrutivos. Nessas condições, muito importa compreender de toda essa questão da disciplina. Para mim, a disciplina é uma coisa feia. Não é criadora, porém destrutiva. Mas se paramos aqui com uma asserção dessa natureza, poderá parecer que implicitamente estamos dizendo que pode fazer o que te aprouver. Muito ao contrário. O homem que ama não faz tudo o que lhe apraz. Só o amor leva à ação correta. O que produz ordem no mundo é amar e deixar o amor fazer o que quiser.